e sejam muito bem-vindos ao Power Wisdom, e hoje eu vou facilitar a sua leitura bíblica diária. Eu trouxe para vocês o vídeo que eu mostrava todas as Bíblias que eu tenho e como eu procurava a melhor Bíblia para leitura, para entender melhor. E agora eu vou dar 5 passos que podem facilitar a sua leitura bíblica. O primeiro passo é você olhar para a Bíblia com um olhar de entretenimento. Muitas pessoas olham a Bíblia como um livro de regras. Quando você pensa em um livro de regras, você não tem vontade de ler ele. É muito chato quando a pessoa fala um livro que determina leis e regras e costumes. Então, quando a pessoa fala isso, a pessoa já se desanima. O meu pai, quando eu era criança, ele aflorava a minha imaginação como criança. Por exemplo, se ele ia falar da Nova Jerusalém, ele pegava uma laranja assim para simbolizar um globo e ele ia falando as medidas de como seria essa cidade, que essa cidade era quadrada, que era muito alto, que daria para ver ela assim fora do globo, tal. Usava da imaginação para que eu sentisse vontade de ler a Bíblia. Quando a gente vê a Bíblia como um livro de regras, a gente não sente vontade de ler. E na verdade, engana-se quem acha que a Bíblia é um livro de regras, porque a Bíblia, se você olha com um olhar de entretenimento, você vê como ela é cheia de histórias. Na Bíblia tem romance, tem ação, tem suspense, tem todos os gêneros de filmes e séries, entendeu? E é como se fosse uma série. Você vai lendo cada capítulo e você vai vendo o desenrolar da história. Então tem história de família, de amigos, de casais, muito mais de seres, entendeu? Divinos, celestiais. Então a Bíblia ela pode ser muito interessante quando a primeiro momento você olha para ela com um olhar diferente do de costume. Porque até quem fala que a Bíblia é um livro de regras e costume é aquele que nunca leu ela. Segundo passo. Você consegue, ao ler a Bíblia, se desligar do mundo real e do mundo digital e se aventurar aí numa outra esfera. A Bíblia, ela quebra o nosso padrão cultural e a gente começa a viajar assim em culturas totalmente diferentes, em um universo totalmente novo. E isso faz com que cada dia a gente vai deixando ali, né, o mundo real, o mundo digital. A gente automaticamente larga do celular e vai ler a Bíblia. A gente automaticamente larga ali os afazeres e fala, preciso de um momento de descanso, e vai lá viajar nas letras e nas escrituras da Bíblia. O terceiro passo, e não menos importante, se você tiver a opção de conseguir aí um parceiro de leitura, uma pessoa para estar lendo junto com você. Por quê? Para vocês dividirem experiências e assim um vai ajudando o outro na leitura. Isso é muito interessante porque você pensa, eu já não tô afim de ler. Mas cara, meu amigo tá lendo junto comigo, vou pegar e vou ler também. E o quarto passo é você falar o que você está lendo, contar para alguém o que você está lendo, fazer um post, criar um vídeo, fazer qualquer coisa que você ensine o que você aprendeu. Assim a sua mente vai realmente guardar ali aquilo que você aprendeu na Bíblia. Tudo que a gente lê, nós aprendemos uma porcentagem. Se a gente escreve, nós aprendemos um pouco mais. Mas diz que a gente aprende muito mais quando ensina, quando repassa aquele conhecimento. E o quinto passo, e esse me ajudou muito mesmo. Você que gosta de ficção e fantasia, aproveite para assistir muitos filmes. Por quê? Quando você assiste ficção e fantasia, você já cria imagens na sua cabeça, você já vai criando imaginação, já vai criando universos, entendeu? Na sua mente. Então, se você gosta de filmes de ficção, aproveite, invista nos filmes de ficção, mas leia em conjunto com a Bíblia. Isso não é um conselho que muitas pessoas dão, né? Geralmente os religiosos têm um pouco de medo de falar da pessoa misturar uma coisa com a outra e não fazer sentido. Mas eu falo no sentido de pessoas que têm dificuldades para imaginar as coisas. Se você tem dificuldade de imaginação, vai assistir filmes que tragam mais imagens para sua memória. Veja coisas que façam com que você pense, imagine e crie, porque é muito difícil para novos leitores ler e conseguir imaginar aquilo, entendeu?
E isso foi uma dificuldade para mim, porque quando eu fui ler a Bíblia, eu estava em transição da minha infância para a adolescência. Então eu não tinha muita bagagem de vida, muita coisa eu não compreendia. E o que me ajudou foi porque eu gostava muito de ficção e fantasia, tanto em livros como em filmes. Então aproveite, coloca os 5 passos em prática e depois vem me contar aqui nos comentários se deu certo para você.